Boas-vindas a quem nos escuta a mais este mergulho profundo nas ideias que moldam a nossa realidade. A missão desta nossa imersão de hoje é explorar as bases da mente humana e, claro, as fundações do mundo político moderno. É um tema denso, né? Muito denso. E o foco principal hoje é um conjunto de textos detalhados sobre a obra do filósofo inglês John Locke. Nós temos em mãos os materiais do módulo 03, John Locke, que incluem trechos diretos de obras monumentais. Obras como o Segundo Tratado do Governo e o Ensaio sobre o Entendimento Humano. Exato. E a ideia é também fazer alguns contrapontos essenciais com outros gigantes da filosofia. Nomes de peso, tipo Hobbes, Spinoza, Rousseau. É um volume de leitura puxado, mas que esconde a mecânica exata de como a nossa sociedade funciona hoje em dia. E o cenário visual ideal para acompanhar a discussão de hoje seria imaginar uma daquelas imensas bibliotecas clássicas, sabe? Aquelas estantes de madeira escura indo do chão ao teto. Cheirinho de livro velho. Isso, com globos terrestres antigos, mapas da Europa do século XVII e páginas de constituições espalhadas pelas mesas de leitura. Porque o interessante de analisar esses textos hoje, totalmente independente da posição política de quem escuta, é perceber a mecânica puramente teórica de como o Estado moderno foi desenhado. A gente precisa lembrar do contexto dele, né? Com certeza, Locke nasceu ali em 1632, estudou medicina, física, anatomia em Oxford. Ele estava escrevendo em um período de transição violenta na Inglaterra, tentando justificar limites ao poder e acabou criando um molde para praticamente todas as democracias e sistemas jurídicos contemporâneos. Ele é considerado o pai do liberalismo político e do empirismo crítico. É impressionante notar que ideias elaboradas há tantos séculos funcionam como um atalho perfeito para a gente entender desde a forma como a ciência encara o processo de aprendizado até a justificativa dos nossos direitos mais básicos. E o convite à reflexão para quem acompanha esta análise é justamente esse: observar como conceitos forjados no meio de disputas monárquicas no século XVII ainda ditam a estrutura das nossas leis e a nossa própria ideia de liberdade individual. E os textos do módulo mostram que ele não atacou apenas a política. Ele foi na raiz do problema, sabe? Como assim na raiz? Antes de discutir como os homens deveriam ser governados, ele precisava definir o que é o ser humano. E mais importante, como esse ser humano entende o mundo ao seu redor. Ok, vamos desempacotar isso. Começando pela forma como nós aprendemos. Nos materiais sobre o ensaio sobre o entendimento humano, salta aos olhos a rejeição àquela visão de René Descartes sobre as ideias inatas. Nossa, sim, essa é a grande ruptura. Porque os racionalistas daquela época defendiam que o ser humano já nascia com certos conceitos lógicos ou morais embutidos na cabeça. Era como se fosse um software pré-instalado de fábrica. E Locke entra em cena e discorda completamente dessa premissa. A abordagem do texto lockeano é radicalmente empírica. A famosa metáfora da tábula rasa é o grande pilar aqui. A mente humana nasce completamente vazia, tipo um papel em branco ou um quarto escuro. Nada de ideias inatas de Deus ou de geometria natural. Nada. Todo e qualquer conhecimento que um ser humano adquire ao longo da vida deriva de uma única fonte: a experiência sensorial, somada à reflexão. O princípio latino citado nos materiais aponta bem isso. Não há nada no intelecto que não tenha passado antes pelos sentidos. A mente é, no primeiro momento, um receptor totalmente passivo. O material destaca que a gente recebe essas impressões do mundo exterior, como, sei lá, o calor do fogo ou a cor de uma maçã, e só depois, através da reflexão, o cérebro começa a combinar essas ideias simples em conceitos abstratos mais complexos. Mas me tira uma dúvida. E a genialidade humana? Como o empirismo explica alguém que cria uma teoria revolucionária ou uma obra de arte inédita? A mente seria apenas um gravador de experiências repetidas? Não exatamente. O argumento contido nas fontes é que a mente tem a capacidade maravilhosa de combinar, de ampliar e separar essas ideias simples, mas ela não consegue fabricar os blocos de construção a partir do nada. Entendi.
Faltam os tijolos. Isso, os tijolos vêm da experiência. Ninguém consegue conceber uma cor que nunca viu ou imaginar um sabor que nunca provou. A inteligência e a genialidade residem na forma como a pessoa processa e reflete sobre o repertório que a vida deu a ela, não em um acesso místico a ideias pré-existentes. E o exemplo usado para derrubar a teoria do inatismo no material é muito prático. Os textos mencionam que se as ideias inatas realmente existissem e fossem universais, as crianças saberiam desses conceitos complexos desde o momento do nascimento. Exato. Um bebê já nasceria sabendo o princípio da não contradição. E a observação do desenvolvimento infantil prova que isso não acontece, né? Uma criança precisa interagir com o ambiente para aprender princípios de identidade. Da mesma forma, os textos citam que povos que viviam isolados da civilização europeia apresentavam noções morais e religiosas completamente diferentes. A experiência que dita o repertório. O que é fascinante aqui é o efeito profundamente democratizador dessa visão empírica, mesmo que essa não fosse a intenção primária do Locke na época. Democratizador no sentido de nivelar todo mundo. Precisamente. Ao afirmar que todos nascem como folhas em branco, o texto sugere que a humanidade inteira comece em um estado de igualdade de ignorância. Tira-se completamente aquele peso de uma suposta predestinação divina que faria alguns nascerem para governar e outros apenas para servir. Acaba com a desculpa do sangue azul. O foco passa a ser o ambiente, a educação e a liberdade de experimentar o mundo. É um golpe fortíssimo na justificativa do absolutismo monárquico. Essa igualdade natural na largada mental cria a ponte perfeita para o campo da política. Porque, veja bem, se a nossa mente nasce em igualdade, como folhas em branco, a grande pergunta passa a ser a seguinte: como é que nós nos organizamos em hierarquias e sociedades complexas? Como saímos dessa igualdade crua e passamos a obedecer a leis e governos constituídos? Aí entramos na teoria política pesada. Sim, o segundo tratado do governo traz o conceito de estado de natureza para explicar isso. Mas os materiais do nosso módulo fazem contrapontos muito úteis com Spinoza e Hobbes para dar a dimensão real do que o Locke propõe. É vital entender o contraste. O estado de natureza é aquele experimento mental clássico da filosofia, a tentativa de imaginar a vida humana antes de existir qualquer estado, polícia ou lei escrita. O estágio zero da humanidade. Isso. No material, vemos Spinoza argumentando que, no estado natural, não existe o conceito universal de bem ou mal. Para Spinoza, o direito de cada indivíduo se estende até onde vai o seu poder. A lei do mais forte. Basicamente, é a regra da utilidade pura, onde tudo é de todos e o peixe maior come o menor, simplesmente porque tem o poder natural e físico para isso. Para Spinoza, não há justiça sem a sociedade civil estabelecida. E depois o texto nos joga para Thomas Hobbes, que eleva esse pessimismo ao limite absoluto. O estado de natureza de Hobbes é a famosa guerra de todos contra todos. O raciocínio dele é que, como os seres humanos têm capacidades parecidas, eles têm esperanças parecidas de alcançar seus fins. E isso gera o quê? Competição, desconfiança e busca por glória. Uma receita para o desastre. Total. O resultado, segundo Hobbes, é uma vida brutal, violenta, solitária e movida pelo medo constante da morte prematura. A única solução hobbesiana é entregar todo o poder a um soberano implacável, o Leviatã, que impõe a ordem pelo terror e pela força indiscutível. E a divergência de Locke em relação a Hobbes é justamente o ponto de virada do nosso material. O estado de natureza descrito no segundo tratado do governo não é um cenário de terror e guerra constante. É bem diferente, né? Muito diferente, é um estado de liberdade e de igualdade. Mas Locke faz uma distinção crucial. A liberdade lockeana não significa licença para fazer qualquer coisa. Ela é governada por uma lei da natureza. E essa lei é a própria razão humana. A razão ensina a todos os humanos que prestam atenção nela que ninguém tem o direito de prejudicar a vida, a saúde, a liberdade ou as posses de outra pessoa. É uma aposta altíssima na capacidade humana de ser racional e cooperativa. O argumento pressupõe que, como somos todos obras de um mesmo Criador onipotente e infinitamente sábio,
Nós somos propriedades desse Criador. Fomos feitos para durar enquanto for do interesse de Deus, não uns dos outros. Portanto, há uma obrigação moral de autopreservação e sempre possível de preservação do resto da humanidade. As regras já existem antes do governo. Exato. O estado natural tem regras claras, morais e acessíveis a quem quiser usar a razão para pensar sobre elas. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque dentro dessa convivência natural surge o problema prático da sobrevivência e dos recursos materiais. Como é que algo que faz parte do mundo natural, que teoricamente foi dado a todos em comum, passa a ser propriedade privada de um único indivíduo? A elaboração que aparece no parágrafo 27 do tratado tenta resolver esse quebra-cabeça, começando por algo muito íntimo: o próprio corpo humano. A premissa de Locke é simples e extremamente poderosa. Cada pessoa tem a propriedade incontestável da sua própria pessoa. O seu corpo não pertence mais a ninguém. Apenas a você mesmo. Sim. Logo, o trabalho desse corpo e a obra das suas mãos também pertencem de forma indissociável a essa pessoa. O conceito central aqui é o da mistura do trabalho. Quando alguém retira um recurso do estado original em que a natureza o deixou e mistura o seu próprio esforço a ele, esse recurso se torna uma propriedade privada. O material usa um exemplo clássico, né? O de colher uma maçã ou caçar um animal. A maçã na árvore é de todos, mas o trabalho físico empregado para arrancar a maçã do galho é o que tira o fruto do domínio comum e o coloca no domínio privado daquela pessoa. O esforço legitima a posse. Mas e quando o assunto passa de uma simples maçã para a terra em si? Cultivar um terreno que estava abandonado funciona com a mesma lógica? Funciona com a mesmíssima lógica. A mesma regra se aplica à terra. Aquele indivíduo que limpa, que semeia e cultiva um pedaço de terra livre, adiciona o seu trabalho a ela. Ele cria valor onde antes havia apenas potencial não explorado. O trabalho é o que dá o título original à propriedade. Mas deve ter um limite, não? Sim, o texto traz limites cruciais para essa apropriação, que são fundamentais para entender a moralidade desse sistema no início dos tempos. Limites para evitar que alguém, sei lá, simplesmente cerque o mundo inteiro e diga que é dono de tudo, e deixe os outros morrendo de fome. Perfeito. O limite é ditado pelo uso e pelo desperdício. O direito de propriedade natural andava de mãos dadas com a conveniência. A regra descrita por Locke é que a pessoa só podia tomar para si a quantidade de recursos que conseguisse utilizar antes que estragassem. Se estragou, passou do limite. Isso. Se alguém colhesse mais frutos do que pudesse consumir e eles apodrecessem na cesta, essa pessoa estaria roubando a porção dos outros e ofendendo a lei natural. A acumulação inútil era moralmente desonesta. No começo do mundo, a terra era vasta e os recursos pareciam inesgotáveis, de modo que cada um podia tirar o seu sustento através do trabalho, sem prejudicar o vizinho. Os nossos materiais do mundo trazem Jean-Jacques Rousseau para fazer um contraste frontal, um choque direto com essa ideia otimista. Rousseau olharia para essa primeira pessoa que cercou a terra, que misturou o trabalho, disse isto é meu, e a chamaria de impostora. Rousseau não poupa palavras nesse sentido. Para Rousseau, a instituição da propriedade privada é o começo absoluto da desigualdade social e da ruína humana. É a invenção terrível que acabou com a inocência do estado natural. E esse contraponto do material é muito válido e necessário para o debate político. Enquanto a adesão liberal de Locke enxerga a propriedade fruto do trabalho como uma extensão natural da liberdade e da identidade do indivíduo, a visão rousseauiana vê a mesma propriedade como a semente da exclusão, do conflito e da miséria. É um debate que estruturou divisões políticas muito profundas ao longo dos séculos. E ainda estrutura. Com toda certeza. Mas voltando à lógica do nosso módulo, a visão lockeana do trabalho e da razão encontra um obstáculo muito prático. Se o estado de natureza é regido por essa razão cristalina e tem limites naturais perfeitos para a propriedade, fica a dúvida: por que abandonar isso? Essa é a grande questão. Se a razão humana é suficiente e todos vivem felizes escolhendo maçãs sem desperdício, por que diabos criar burocracia, juízes,
impostos e o Estado. Porque a filosofia precisa lidar com a natureza humana real, não só com o cenário idealizado. O material aponta muito bem que os homens são guiados por paixões, por vinganças e por uma grande parcialidade. Ninguém é de ferro? Exato. A maioria das pessoas não consegue ser estritamente racional quando seus próprios interesses vitais estão em jogo. Então, o estado de natureza lockeano pode até não ser aquela guerra constante e sanguinária do Hobbes, mas é um estado de sobressalto contínuo. Ele é perigoso, é tenso e cheio de incertezas. O texto lista 3 carências fundamentais, 3 defeitos graves na vida sem um governo. Vamos passar por esses defeitos um por um, para ficar bem claro para quem está nos acompanhando. O primeiro defeito listado é a falta de uma lei estabelecida, fixa e reconhecida por todos. Por mais que a lei da natureza seja ditada pela razão, os indivíduos ficam cegos quando o problema atinge o próprio bolso ou a própria família. Falta um padrão comum e aceito por todos para decidir as controvérsias do dia a dia. Perfeito. O segundo defeito decorre diretamente do primeiro. A falta de um juiz conhecido e imparcial. No estado natural, todo mundo é juiz e executor da lei ao mesmo tempo. Todo mundo é juiz da própria causa. E esse é o problema. Quando um ser humano julga a própria causa ou a causa de um inimigo declarado, a emoção e a paixão levam a punições totalmente desproporcionais. Um pequeno furto no quintal pode gerar uma resposta violenta que, por sua vez, gera um ciclo de vingança incontrolável. Sangue gera sangue. E o terceiro defeito estrutural é a falta de poder coercitivo. Mesmo que por um milagre o indivíduo consiga fazer um julgamento racional e muito justo sobre quem o prejudicou, quem é que garante a execução dessa pena? Tentar punir um infrator sozinho no meio do mato é arriscado. A pessoa pode sair machucada ou até morta ao tentar aplicar a justiça natural com as próprias mãos. E a solução para essas 3 carências perigosas é justamente o que fundamenta o famoso contrato social de Locke. Os indivíduos, aos poucos, percebem que os medos e os riscos superam de longe as vantagens daquele estado natural solto. De forma voluntária e racional, eles abrem mão de 2 poderes naturais. Quais seriam esses 2 poderes? Primeiro, eles desistem do poder de fazer tudo o que acham adequado para a própria preservação, aceitando submeter-se às regras e leis criadas pela sociedade. E, de forma mais importante, eles abrem mão totalmente do direito individual de punir. A justiça com as próprias mãos é eliminada da equação de uma vez por todas. O indivíduo pega aquela espada natural e a entrega para a comunidade, que vai formar os poderes legislativo e executivo. E essa troca, vale ressaltar, é feita com um objetivo muito específico e restrito: a preservação mútua daquilo que o texto do Locke engloba na palavra propriedade. E o termo aqui é usado em um sentido bem amplo. Nos textos ele engloba a vida, a liberdade e os bens materiais. O governo não é criado para gerenciar a vida íntima das pessoas, mas estritamente para proteger essa tríade contra invasões internas e ameaças externas. Se conectarmos isso ao quadro maior, o mecanismo que permite essa sociedade funcionar na prática é a regra da maioria. Quando as pessoas se unem em uma comunidade política, o consenso absoluto torna-se impossível, dadas as infinitas variações de opiniões, valores e interesses humanos. O grupo concorda, através do pacto inicial, em se submeter às decisões da maioria. A analogia usada nas fontes sobre entrar na sociedade e exigir obedecer apenas às próprias vontades é fantástica. A do Catão. Essa mesma. O texto compara essa atitude à entrada de Catão em um teatro romano. Dizem que ele entrava apenas para sair logo em seguida, só para fazer uma demonstração pública de virtude irredutível de que não participava das frivolidades. Locke diz que um contrato social onde a pessoa só respeita as leis que lhe convém não é um contrato de verdade, é a mera continuidade do estado de natureza. Você precisa acatar o que a maioria decidir para a máquina funcionar. A submissão à maioria é o motor prático da sociedade civil moderna. Mas isso traz um risco inerente que o texto precisa abordar com muito cuidado. Se a maioria decide e o Estado concentra todo o monopólio do poder de punir,
O que impede esse Estado recém-criado de se tornar um novo Leviatã hobbesiano? O governo civil ganha uma carta branca para fazer o que bem entender em nome da paz. Então, o que tudo isso significa para os governantes? O fato de nós abrirmos mão do nosso poder de punir e entregarmos para o Estado dá ao poder legislativo um poder absoluto e arbitrário sobre as nossas vidas e as nossas posses. A recusa veemente a esse absolutismo é o verdadeiro cerne do constitucionalismo liberal de Locke. A resposta é um grande e sonoro não. O poder que a sociedade delega jamais pode ser arbitrário. O objetivo final e único do Estado é garantir o bem comum e proteger a propriedade. Ele tem uma função e não pode desviar dela. Justamente, o legislativo não pode governar por decretos improvisados ou vontades momentâneas de quem está na cadeira. Ele precisa usar leis estabelecidas, claras e promulgadas para todos. A força coercitiva da comunidade só é legítima quando usada para garantir a execução dessas leis e proteger o grupo cívico. O poder já nasce limitado pela sua própria finalidade de existir. E a consequência política mais explosiva dessa linha de raciocínio é detalhada nas nossas fontes quando se discute a falha do governo. E se o legislativo ou o executivo corrompem a sua função primordial. E se começam a confiscar posses de forma arbitrária, a aumentar impostos sem consentimento ou a atentar contra a vida e a liberdade da população. O material que nós estamos estudando é muito claro sobre o chamado direito de resistência. A ideia de que o povo mantém consigo o direito natural de se rebelar e destituir governos tirânicos é uma coisa revolucionária para a época. O contrato é quebrado pelo próprio governante quando ele age de forma contrária ao mandato de proteção que recebeu da sociedade. Quando o Estado usa a força sem o amparo do direito e da justiça, ele deixa de ser um Estado legítimo e entra em estado de guerra contra os próprios cidadãos. Ele virou agressor. Sim. E nesse caso extremo, os cidadãos estão totalmente desobrigados da obediência. É a base teórica explosiva que mais tarde influenciaria profundamente as revoluções americana e francesa no século seguinte. Esse limite severo ao poder estatal se estende para áreas surpreendentes nos textos estudados. A menção à religião nos materiais demonstra como essa mentalidade lockeana repudia o controle absoluto em todas as esferas. A argumentação sobre tolerância estabelece que a fé verdadeira é uma persuasão interna, uma convicção profunda da mente. O magistrado, o governante político, tem o poder da espada civil para manter a ordem pública e proteger a propriedade. Mas ele não tem acesso à alma. Exato. O Estado não tem competência nem ferramentas lógicas ou teológicas para forçar alguém a acreditar em algo divino simplesmente porque a força externa bruta não muda a convicção interna sincera. Separação das esferas de atuação do Estado, o secular e o espiritual, ganha muita força intelectual aí. Outro ponto fortíssimo do material que expõe os limites intransponíveis do poder envolve as regras de guerra e conquista. A lógica imperialista tradicional daquele período dizia que, ao vencer uma guerra, o rei conquistador ganhava domínio absoluto sobre as vidas e, claro, as propriedades de todos os derrotados. A teoria analisada desconstrói isso peça por peça. Eu achei essa parte das leis de guerra fascinante. O texto argumenta que, mesmo em uma guerra considerada justa pela lei natural, onde um lado se defende de uma agressão não provocada e acaba vencendo o conflito, o conquistador passa a ter poder despótico e punitivo apenas sobre a vida daqueles indivíduos que pegaram em armas injustamente. Mas ele não ganha o direito automático de saquear os bens e as propriedades de toda a nação vencida. O raciocínio lógico de Locke é extremamente rigoroso. A propriedade privada, como nós vimos lá no começo, nasce da mistura do trabalho e antecede a criação do Estado e das guerras. Portanto, as terras e os bens materiais de um combatente derrotado pertencem de direito natural à sua esposa e aos seus herdeiros inocentes que não participaram daquela agressão. Se o conquistador militar confiscar essas terras para sempre, ele não age amparado por um direito natural de vitória, mas sim como um usurpador
praticando roubo em grande escala. A propriedade familiar prevalece. O direito de propriedade sobrevive até mesmo ao colapso do governo e à aniquilação militar de um país. A consistência teórica dessa blindagem aos direitos naturais é notável no módulo 03. É hora da gente fazer uma amarração cuidadosa do que foi discutido hoje. A jornada conceitual começou lá na mente humana, nascendo como um quarto escuro, um quadro em branco, destituído de ideias pré-instaladas, sendo moldada puramente pela experiência e pela reflexão contínua. Dessa igualdade intelectual na origem, caminhou-se para a compreensão daquele estado de natureza, um cenário de liberdade governado pela razão, onde a propriedade privada surge maravilhosamente a partir do momento em que misturamos nosso esforço pessoal aos recursos crus do mundo. E devido à paixão humana, à nossa parcialidade e ao desejo de vingança, essa vida natural insegura motivou a criação racional do contrato social. A renúncia consciente ao nosso direito de punir individualmente deu origem ao governo civil, que, por sua vez, nasceu estritamente limitado e amarrado pelas leis. Um governo com o único e exclusivo propósito de garantir a preservação da vida, da liberdade e dos bens materiais de toda a comunidade. Tudo que norteia o conceito contemporâneo de Estado de Direito, de divisão de poderes, limites governamentais e direitos individuais inalienáveis tem raízes muito profundas nessa arquitetura intelectual dissecada pelo módulo. E nós queremos reforçar, com total neutralidade e imparcialidade, que relatar essas ideias não significa endossar uma cartilha política contemporânea de esquerda ou de direita, mas sim buscar entender o material histórico e estrutural do pensamento moderno. A compreensão dessas engrenagens teóricas, observadas de forma objetiva, oferece ferramentas muito poderosas para a gente entender a dinâmica de poder atual do mundo em que vivemos. Isso levanta uma questão importante, uma provocação mental para quem gosta de expandir os horizontes, sobre como essas ideias brilhantes de séculos passados se chocam de frente com o nosso presente tecnológico hiperconectado. Como assim? Bom, se a lógica estabelecida lá atrás, no século XVII, afirma categoricamente que a propriedade privada nasce exatamente no momento em que misturamos nosso esforço e o nosso trabalho a algo que estava em um estado natural, disponível no mundo como nós devemos interpretar os nossos próprios dados no mundo digital de hoje? Uau, essa é uma ótima pergunta. Pense bem, cada clique que damos, cada preferência que é mapeada por algoritmos, cada interação e texto nas redes sociais envolve o gasto do nosso tempo, da nossa criatividade e da nossa atenção. O usuário, na vida moderna, está ativamente misturando o seu esforço imaterial no ambiente digital comum. É uma transposição de conceitos muito provocativa. Todo esse rastro infinito de dados que é constantemente colhido, processado, empacotado e monetizado pelas gigantes da tecnologia, sob uma lente puramente lockeana, focada no conceito de trabalho, poderia muito bem ser considerado fruto direto do nosso labor e, portanto, nossa propriedade legítima e inalienável. A provocação fica no ar para quem nos ouve. Se o indivíduo é o verdadeiro dono dos seus dados, por um direito natural decorrente do seu esforço contínuo na rede, as corporações globais ou mesmo os governos que se apropriam desse volume de informações sem limites claros estariam, na linguagem dos textos que nós lemos hoje, quebrando os limites da conveniência e violando a propriedade alheia de forma arbitrária. É a velha filosofia política do século XVII, cobrando respostas complexas da inteligência artificial e do Big Data no século XXI. Uma reflexão sensacional para fechar a conta da análise de hoje. A compreensão atenta do nosso passado estrutural sempre oferece uma lente muito mais nítida para enxergar as complexidades do futuro. A ideia final que fica para todos nós é a de manter sempre o espírito investigativo aceso, não ter receio nenhum de desempacotar as bases dos sistemas jurídicos e políticos que regem a nossa sociedade e continuar questionando de forma racional as verdades estabelecidas ao nosso redor. Um abraço para todo mundo que nos acompanhou até aqui e aguardem o nosso próximo mergulho aprofundado nas ideias que moldam o mundo.